Olá, meu querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre unidade de medida de comprimento, tempo e capacidade. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Vamos começar a nossa aula de hoje relembrando algumas coisas sobre significado de medida e unidade de medida. Vamos lá relembrar? Medir significa comparar uma grandeza com a outra, da mesma espécie. Para estabelecer essa comparação, é necessário utilizar a unidade de medida. Existem dois tipos de medidas, as convencionais e as não convencionais. Vamos começar relembrando as não convencionais. Estas nos trazem um resultado não muito confiável, onde usamos o nosso corpo para a medição. Como, por exemplo, com a palma da nossa mão aberta, com o pé, com a polegada, que é o nosso dedo, ou com os braços abertos. Para entendermos melhor, vou dar um exemplo para você. Se eu medisse a minha mesa da sala de aula com o palmo, ou seja, com a mão aberta, e depois pedisse que você também medisse, o valor seria o mesmo? Não, né? Claro que não. Porque nós temos a palma da mão de tamanho diferente. Logo, isso implicaria no resultado. Medir em palmo é uma unidade de medida não convencional. Com o passar dos tempos, foram criados alguns instrumentos para que a unidade de medida fosse igual para todos que a utilizassem, chamando-se assim unidade de medida padrão ou unidade de medida convencional, que vamos verificar agora. Mas antes, vamos relembrar o que é unidade de medida. Unidade de medida é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida padrão. Vamos ver alguns desses instrumentos? Aqui nós temos o termômetro. Ele serve para medir a temperatura das pessoas. Temos a balança. A balança serve para medir o peso das pessoas e também das coisas. Temos a fita métrica, que serve para medir distâncias mais longas. O relógio nos dá a noção do tempo. A trena também serve para medir coisas mais longas. A régua já é utilizada para medir coisas pequenas, como um papel, por exemplo. Temos também um calendário, que também mede a passagem do tempo. Temos aqui também o medidor de glicemia, que serve para medir a quantidade de açúcar que nós temos no sangue. Temos aqui o medidor de pressão, que serve para medir a nossa pressão arterial. E por último, temos o relógio, que também mede o tempo. Precisamos utilizar a unidade de medida padronizada para facilitar a comunicação e a informação. Agora, vamos ver alguns instrumentos que são os mais apropriados para medir grandezas. Mas o que são grandezas? Vamos lá, eu vou te explicar. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, isto é, tudo aquilo que possui alguma característica que pode ser representada numericamente. Vamos conhecer alguns instrumentos mais apropriados para as medições das grandezas de comprimento, capacidade e tempo. Quando queremos medir o comprimento de uma porta, a altura de um livro ou o comprimento de uma parede, usamos a grandeza de medida do comprimento. A grandeza de comprimento trata dos tamanhos, da altura e das distâncias de uma pessoa e outra, ou de um objeto e outro. O comprimento é a distância entre dois pontos e a diferença de tamanhos. Sua unidade de medida é o metro, representado pela letra M.
Vamos agora verificar e comparar situações referentes à distância e tamanhos. Aqui temos duas crianças que estão indo para a escola. Qual delas está mais longe, segundo a nossa seta? É o menino, pois sua seta está maior. Logo, a sua distância da escola é mais longe. Aqui temos uma menina e uma mulher. E agora, vamos verificar quem é a maior entre elas? É a mulher. Ela é maior que a menina, segundo a nossa seta. Agora, vamos ver os instrumentos de medida mais apropriados para a medição de comprimento. Vamos lá conhecer? Aqui temos a fita métrica, muito utilizada pelas costureiras e em lojas de tecido. Também serve para medir o tamanho das pessoas. A régua utilizamos muito na escola. O metro articulado é utilizado em construção de casas. A trena é utilizada na construção civil. Todos são instrumentos de medida de comprimento. Chegou a vez de vermos a grandeza do tempo, que é a duração de um evento. Sua unidade de medida são os segundos, que são representados pela letra S. Vejamos quais os instrumentos utilizados para essa grandeza. Eu posso usar um relógio de parede, um relógio de pulso, um relógio digital, para medir os segundos, os minutos e as horas de um dia. O calendário, que medimos o tempo em meses, semanas e dias. Também temos a ampulheta, muito utilizada em jogos de tabuleiro. E para finalizarmos, veremos a grandeza de capacidade, que é medir o volume no interior de um recipiente. Sua unidade de medida é o litro, representado pela letra L. Vamos comparar algumas capacidades? Aqui nós temos uma garrafa de água e um garrafão de água. Em qual desses objetos cabe mais água? Se você falou o garrafão, acertou, porque a capacidade de água que cabe no garrafão é muito maior do que a capacidade que cabe na garrafa. Agora vejamos outro exemplo. Aqui nós temos uma piscina e um mar. Qual dos dois tem maior capacidade de água? O mar. Ele é bem maior que a piscina. Agora vamos ver outros instrumentos de medidas mais apropriados para a medição de capacidade em líquido. Vamos lá conhecer? Temos uma jarra graduada que podemos medir líquidos como suco, leite, água, café, refrigerante. Temos a bomba de gasolina, que nela existe um sistema que mede a quantidade de gasolina que passa pela bomba. E temos o hidrômetro, que mede o consumo de água que utilizamos durante o mês. Agora que já aprendemos o conteúdo da aula de hoje, que foi sobre unidades de medida de comprimento, tempo e capacidade e alguns instrumentos mais apropriados para a sua medição, eu convido você para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Observe os instrumentos utilizados para medir comprimento e complete as frases abaixo. Aqui nós temos 3 instrumentos: o metro articulado, a fita métrica e a régua. Você vai completar. Letra A. Luísa usa A. O que Luísa usa na sala de aula? Letra B. A costureira usa A para tirar medidas. Qual desses instrumentos ela utiliza? O pedreiro trabalha com para construir a casa. Qual desses instrumentos ele utiliza? Vamos lá responder? Vamos agora responder a atividade número 1. Na letra A, o que foi que você colocou? Luísa usa a régua na sala de aula. Se você colocou régua, você acertou. Letra B, a costureira usa a... O que foi que você colocou? Fita métrica para tirar medidas. Isso mesmo. E letra C, o pedreiro trabalha com.
O que foi que você colocou aqui? Só nos restou o metro articulado para construir a casa. Agora vamos para a atividade número 2. Nós temos aí: qual a grandeza de medida mais apropriada para usarmos os objetos abaixo? Aí nós temos a grandeza de letra A, capacidade, letra B, tempo e letra C, comprimento. E nós temos os instrumentos relógio, metro, calendário, régua, bomba de gasolina e o hidrômetro. Você vai responder com a letra A, B ou C para cada um dos instrumentos. Vamos lá responder? No relógio, qual das grandezas você colocou? A, B ou C? Muito bem, a letra B. O relógio mede o tempo. E o metro articulado, qual delas você colocou? Letra C. Muito bem, o metro articulado mede o comprimento e ele é trabalhado muito na construção civil. E o calendário? Qual foi a grandeza que você colocou? Letra B. Isso mesmo, o calendário mede o tempo, assim como o relógio. E a régua? Qual foi a grandeza que você colocou? Letra C. A régua mede comprimento, né? Ela mede coisas pequenas, como o papel, e nós utilizamos muito ela na escola. E a bomba de gasolina? Qual foi a grandeza que você colocou? Letra A. A bomba de gasolina, ela mede a quantidade de gasolina, né? E o último instrumento, qual foi que você colocou? Que letra? Letra A. Muito bem, ele mede a quantidade de água que nós consumimos durante o mês em casa. Vamos agora para a nossa atividade 3. Marque um X nos instrumentos que usamos para medir a grandeza de tempo. Vamos lá ver o que nós temos aqui. Nós temos o calendário, a fita métrica, o relógio digital, a bomba de gasolina e a ampulheta. Observe bem e marque somente um X naqueles que usamos para medir o tempo. Observe bem e marque com um X apenas aqueles que utilizamos para medir o tempo. Agora vamos responder a atividade 3. Aqui nós temos que marcar um X nos instrumentos que utilizamos para medir a grandeza de tempo. Qual foi o primeiro que você marcou? O calendário. Muito bem! E depois, temos mais algum? Sim, nós temos o relógio digital. Ele também serve para medir o tempo. Ele mede em segundos, minutos e horas. Tem mais algum? Sim, temos a ampulheta, que ela é muito utilizada em jogos de tabuleiro. Isso mesmo, parabéns! E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora eu lhe convido a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje relembramos que medir significa comparar uma grandeza com a outra da mesma espécie. E que para estabelecer essa comparação é necessário utilizar a unidade de medida. Também relembramos que unidade de medida é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida padrão. Conhecemos as grandezas de comprimento, tempo e capacidade e seus instrumentos mais apropriados para sua medição. Como capacidade, mede em litros, como o hidrômetro, que mede a quantidade de água que utilizamos durante o mês em casa. O tempo, mede a passagem do tempo, como o relógio de pulso, que mede o tempo em segundos, minutos e horas de um dia. E, por último, o comprimento, que mede o tamanho ou a distância de pessoas, objetos ou lugares, como o metro, que mede uma pessoa, ou a fita métrica, que mede um pedaço de tecido. Que legal! Já podemos sair daqui com este aprendizado. Fique com Deus.
Muitos beijos para você, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!